Olá a todos, eu vou agora nesse segundo vídeo do canal estar mostrando para vocês que o pessoal tem curiosidade sobre a nossa cisterna, o nosso sistema aqui de captação de água de chuva, uma coisa que nós já temos há muitos anos, que é bem útil para o dia a dia. Então está mostrando para vocês como que foi essa captação da água e como que funciona, ok? Olha, primeiramente, a nossa casa aqui é duas águas, tá? Telhado de duas águas. Então nós aproveitamos para que metade da casa, toda a água que cai aqui na frente, ela passa por esse condutor e eu instalei um ralo aqui, vocês podem observar, na rua mesmo, um ralo como se fosse de banheiro. Aqui a gente usa uma telinha para evitar que as sujeiras mais grossas do telhado caiam dentro da cisterna. Aqui é feita a captação. Está chuviscando agora, mas está pouquinha água ainda, não foi o suficiente. A água ela é caída aqui, temos um cano de 50 milímetros de esgoto que direciona a água para dentro da nossa cisterna. Uma vez chegado aqui, ó, a cisterna está instalada aqui. É uma cisterna de 1.750 litros de água, ok? 1.750 litros de água. A gente aproveitou para estar fazendo essa área gourmet, ó. Ela fica escondida. Aqui dentro, depois eu vou mostrar com detalhes, ficou a casa de bomba instalada, uma vareta para medir o nível da altura da água, o nível da água. Imediatamente, a saída dessa água, aqui eu fiz duas saídas de água. Uma que era para a garagem, onde vocês estão vendo aqui, e outra para o quintal. Mas com a montagem dessa bancada, inclusive foi o meu primeiro vídeo, essa bancada que eu montei, eu acabei inutilizando essa saída de água aí. Então tinha um interruptor paralelo, né? Interruptor paralelo, dois pontos de água com a torneira registro de esfera. Ficou agora só no quintal. Eu tenho aí 30 metros de mangueira, tá? O que aconteceu com a primeira bomba aí é que não tinha essa lâmpada e acabou deixando a bomba funcionando, fechado lá. A gente esqueceu a bomba funcionando, não tinha como recalcar água, ela queimou. Então foi colocada essa lâmpada. Isso é uma segurança, um ponto de lâmpada, é uma segurança que você vai acabar visualizando e não deixando ela ligada e queimar. Ligou, abriu a torneira, aí eu já tenho um volume de água interessante. Esse sistema de esguicho que faz a varredura, ele é interessante porque fica próximo o curso de água ali, parece uma VAP, né? Fica próximo a uma bomba de alta pressão. A pressão é boa, é satisfatória para você lavar um quintal, tá? Não é uma bomba de alta pressão, mas é muito satisfatório para você fazer o seu dia a dia. Detalhe desse esguicho aí te vai dar uma pressão boa, uma vazão bem reduzida. Com isso aí, sua cisterna vai durar bastante. Voltando para cá, agora com a estrutura totalmente aberta, eu aproveitei, eu peguei uma bomba que eu tenho de reserva, tá? Essa bomba eu utilizava aí para pegar a água da máquina de lavar. Então essa é uma bombinha, é uma bomba Ferrari, tá? Ela tem o poder aí de puxar, né, a coluna d'água até 8 metros de profundidade. Então você consegue fazer uma coluna d'água de até 8 metros de profundidade. Se você monta uma zimbra de concreto ou você tem um pocinho aí, essa daí. E ela consegue recalcar, jogar até 22 metros de altura, faz 22 metros de coluna d'água. Então ela é satisfatória. Dá para se você trabalhar bem aí para a realidade. Ela é meio HP. Uma característica dela aí, eu tive essa dificuldade, quando eu montei essa caixa, a minha antiga bomba não tinha problema. Essa distância na parte da traseira dela aí, tá? Ficou bem limitado. E a gente teve dificuldade, porque essa daí ela trava, essa danadinha aí. Muitas vezes você dá a partida, lá acende a luz lá, mas ela não gira, ela faz um som e ela não movimenta a água. Ela fica travada. Então essa parte aí dificultou. Então eu fiz essa chavinha, que na realidade é uma ponta de chave de fenda e uma Allen, para mim conseguir ter acesso. Ó,
O fabricante diz que na primeira vez que você utiliza, você deve, com a chave de fenda, girar e liberar o eixinho dela. Então, esse é um procedimento. Mas eu não sei por que, no dia a dia, a danadinha ela fica numa posição, ela não gira. Ela não gira, aí tem que pegar a chavinha e movimentar. Isso é raro acontecer, mas é melhor que vocês façam uma estrutura ou posicionem ela num local que tenha fácil acesso aí para uma chave de fenda para girar o eixo. Senão a água não vai sair, ok? Sistema elétrico, um interruptor independente, um disjuntor independente é interessante, tá? Essa bomba aí, ela movimenta 1.800 litros de água hora, então uma vazão satisfatória, tá? Num cano de 32 polegadas. Se você ligar ela, ela vai jogar aí 1.800 litros. Pensando nessa cisterna de quase 2.000 litros, uma hora. O interessante é usar essa mangueira transparente. Você consegue colocar ela com duas braçadeiras. Fica mais fácil para você fazer a manutenção, para você retirar. Você pode usar nas duas extremidades. Nessa bombinha eu usava para captar, tinha uma bombona, eu pegava a água da máquina de lavar, tá? Conectado aí, e já mangueira desse lado, e desse lado aqui já saía a mangueira de meia para fazer a lavagem. É uma posição. Se você já tem uma estrutura curta e já quer recalcar a água da cisterna direto para a mangueira, você liga aí a mangueira plástica e já sai a mangueira aí de meia para você utilizar a sua água da cisterna. Essa é a haste de nível, na realidade é um elemento daquela antena espinha de peixe. Eu escalonei ela com fita isolante, então eu tenho aí escalonada de 200 em 200 litros. Aí eu consigo aí medir. Agora, gente, falando quanto à água, é uma água, vocês conseguem ver no fundo as ranhuras, as nervuras da estrutura da caixa d'água, que é essa parte branca, ela é cerca de 4 centímetros mais ou menos de altura. Percebem que há um sedimento, então já faz mais de 6 anos que eu não abri isso daí para olhar. Então, mesmo eu não tendo um sistema de filtragem para segurar o pó que vem do telhado, o acúmulo aí de sedimento foi pequeno. Há uns 5, 6 anos atrás eu abri, foi um período que teve estiagem e estava pouca água, eu aproveitei para limpar, para cuidar disso daí. Mas é uma água que não tem cheiro, não tem problema para clorar, para cuidar, nada. Captou a água da chuva e utiliza. Essa é a distância até a mangueira lá. Então é interessante usar o cano de 32 milímetros para você não ter perda de carga até a mangueira. Para você que ficou até agora acompanhando e se interessou por esse sistema, eu vou mostrar agora fotos, tá? Fotos da montagem e vai ajudar a vocês entenderem melhor a montagem do sistema. E agora então, nesse momento, eu vou estar mostrando para vocês as fotos que nós temos, são poucas, né? Nós estamos falando aí de uma década atrás, quase, que nós instalamos essa cisterna. Nós não tínhamos a facilidade tecnológica dos dias de hoje. Então, queridos, a preparação aí para quem vai colocar uma cisterna, eu aconselho, se você investir numa caixa d'água, 2.500 litros para uma residência aí é bom. Gostaria de ter hoje em dia 5.000 litros aí, uma coisa gigante, para poder utilizar o ano inteiro sem preocupação. Então, cada um dentro do seu limite. Quando você faz o buraco, um detalhe que a gente faz quando coloca piscina de fibra, quando você faz instalação de piscinas, normalmente, agora observa o que o fabricante vai dizer aí da cisterna ou da caixa que você vai instalar. Mas a base é preparar o buraco, o lugar onde você vai fazer a instalação, nisso o caso de subterrâneo. Você deve preparar o solo, compactá-lo e normalmente você faz aí uma base de concreto de 10 centímetros de espessura. Normalmente, para a piscina, o pessoal orienta 10 centímetros de espessura, usa-se o ferro 3/8, fazendo aquela malha quadrada de 40 por 40 centímetros. Então, uma base de concreto de 10 centímetros,
Porque a gente está trabalhando aqui com quase 2 toneladas de água, né? Quase 2.000 litros. Então, uma base de concreto de 10 centímetros, com ferro 3/8, fazendo uma malha ali de 40 centímetros. Aqui dá para ver no fundo, essas imagens, perdoem, ficou embaçada na época, aí, câmera, os más fotógrafos, mas a base é isso daí. Eu estou com uma base de concreto já feita. Na época, eu acabei colocando uma volta aí com malha de ferro, deixei umas pontas para cima, mas estando o solo bem compactado, descer a caixa d'água no local. Isso aí é a foto do meu filho ainda criança, aí tá, para vocês conseguem ver aí o tamanho dela. Era uma caixa d'água com tampa rosqueado, 1.750 litros foi colocado. Uma vez colocada essa caixa d'água, aí você vem com detalhe, como você quando vai preencher a piscina de fibra aí também. Vocês percebem que o espaço ao derredor aí foi bem limitado. Você pode complementar, eu no caso aqui, eu fiz um concreto na época, num traço aí, numa proporção de, creio que 8 de areia para um saco, 8 partes de areia por 1 de cimento, ou se você for compactar com terra, observe o detalhe. Mesma coisa para instalação de piscina de fibra. Você vai colocando água dentro da cisterna, por exemplo, coloca a água assim, até o meio e faz o aterramento até esse ponto do nível d'água, até a parte superior dela. Então vai compactando, vai completando com água. Tá? No meu caso, eu acabei preenchendo com concreto. Detalhe importantíssimo. Ela não é cisterna, a estrutura dela não é feita para suportar o peso do concreto do aterro. Então, se você, a hora que chega nessa altura do nível da parte lateral dela, se você for aterrar, ela vai afundar. Então, nesse meu caso aqui, ó, a altura da boca dela ainda estava uns 10 centímetros de altura. Se eu fosse jogar um concreto, se eu fosse jogar terra e socar, ela ia afundar. Então, o que você faz? Se você for usar a caixa d'água e você estiver aterrando, você primeiramente faz uma pequena camada de concreto em volta aqui, ó. Eu passei uma casca de concreto primeiro, deixei secar e esse concreto deu a estrutura para suportar o peso do aterramento. Se é cisterna, ela já é feita, a construção da carcaça já é feita para suportar esse aterro. Aí não tem problema, ok? Acabei colocando umas pontinhas de ferro aqui, ó, para deixar mais presa. Coloquei um ferrinho em volta, deixei de um dia para outro e já estava em condições de continuar aí a concretagem, o aterramento, ou fazer o aterro. Nessa tomada aqui, a gente consegue ver bem como foi feito. Então, ó, vindo lá da calçada, eu tinha o cano d'água de 50 milímetros, colocou uma franja, ele está entrando na cisterna. No outro lado aqui da cisterna, tem a saída de 50 milímetros e esse cano foi direcionado para a calçada, lá para meio fio. Eu estou recebendo 50 milímetros de água e coloquei um ladrão de 50 milímetros. Um detalhe que não vai ser possível visualizar é que na saída aqui, na parte interna, eu coloquei tipo uma peneirinha, tá? Coloquei uma peneirinha, uma tela na realidade, prendi ela com material plástico para não oxidar. Por quê? Eu posso ter problema de sapos, cobras ou animais aqui, tá entrando e caindo dentro da cisterna. Então, não tem acesso por aqui. Esse é o ponto de captação de água. Então, o cano vai até o fundo da caixa d'água com aquela válvula sapo, né? Com a válvula sapo, que é uma válvula de retenção. Então, foi uma franja aqui de 32 milímetros. O cano que alimenta é uma 32 milímetros. E aqui de meia eu coloquei essa observação. Ó. Essa é a esfera de metal e aqui já estava o caninho de alumínio, tá? Eu coloquei um pedacinho de madeira e depois essa esfera de isopor, ela fica por baixo, o caninho da antena ou a vara de nível
ela foi colocada ali. Então essa já foi a estrutura para estar conseguindo manter o nível. Se vocês observarem aqui a saída da bomba, essa bomba foi a primeira que eu tive, eu não lembro a marca. Essa não tinha problema de travar o rotor, ela trabalhava direto, também de meio HP. A saída dela é com um cano de 32 milímetros e aqui bifurcava para 2 pontos. 2 torneiras, registro de esfera, 2 interruptores ligados em paralelo. Você pode ter 3 pontos aí de água, o que você precisar. Ou, se você só tem um ponto, já pode ligar a mangueira direto na saída dela aqui, você já vai ter uma bomba já recalcando. Um detalhe que a gente fala é o seguinte, a entrada dela é 32 milímetros, a saída também é 32. Se você reduz aqui para 3/4, se você reduz aqui para meia, coloca 20 metros de mangueira, depois o esguicho, você tem uma perda de carga muito grande. Então o seu esguicho lá não vai ficar com uma pressão legal. Se você pode levar até o ponto da torneira 32 milímetros, a torneira, você colocar registro de esfera, uma torneira de 3/4, aí você só vai ter redução a mangueira de meia. Um detalhe também é se você tiver mais do que um ponto de água, é interessante, porque se você usa uma mangueira de 30 metros, a vazão ou a pressão vai ser menor. Se você tem uma mangueira de 10 metros, você vai ter uma pressão melhor. Tá? O esguicho também, um esguicho como eu mostrei para vocês, um esguicho com sistema de haste, com um sistema de leque, ele vai permitir que você tenha um jato mais forte, uma pressão mais forte, e aí a sua água da cisterna vai durar bastante. Tá? A pessoa fala assim, eu coloquei 2.000 litros de água, liguei a mangueira, mas eu não ponho o esguicho. Com certeza você vai ter uma vazão maior e o tempo de uso aí da sua cisterna menor. Tá? Então essa foi a instalaçãozinha aqui. Ó. Coloquei. Observa que é interessante colocar uma caixa maior, um interruptor separado, e essa é a ligaçãozinha dela aqui. Entrada 50 milímetros, saída 50 milímetros, observando aqui a telinha ali para não deixar cair bicho dentro de água. Tá? Poderia-se fazer uma caixa de contenção ou um sistema de filtragem, que vocês podem estudar na internet, tem várias alternativas aí também, para fazer aquela pré-filtragem, para que nem folhas, nem sujeira, e o sedimento do telhado, aquela terra, tá? Um problema que a gente pode ter é fezes de pomba, fezes de gato, que normalmente está em cima do telhado. Mas eu, por enquanto, eu não tenho esse problema. A água aqui, eu poderia até fazer análise para vocês verem, obviamente não tem cloro, né? A água da chuva, mas é uma água que para plantas, quintal, carro, você não vai ter problema nenhum. E observando que essa água ela está se renovando, né? Ela está se renovando a cada dia, aí, cada chuva. Nós estamos agora no mês de dezembro, de janeiro, janeiro de 23, então imagina como choveu dezembro de 22 e como está chovendo agora em dezembro. Pronto, aqui ó, vocês têm a visão dela já totalmente concretada. Então, ficou a casinha de bomba, depois eu fiz um acabamento e depois no final é o que vocês viram lá. Coloquei a churrasqueira, a área gourmet, então aqui só ficou a cisterna. Tá? A cisterna. É interessante que você põe um tampo aqui, alguma coisa para você ter acesso para manutenção e limpeza. O ponto da haste aqui para nível e ali estava instaladinha a bomba. Prontinho, espero que eu tenha atendido aí a curiosidade de todos, principalmente da turminha do canal da minha esposa, a Preta fez hoje, porque o pessoal ficou perguntando, que ela água as plantinhas dela, ela cuida do quintal, ela fala dessa cisterna. Então, no canal dela aí, o pessoal fica perguntando como é que é essa captação de água, como é que você faz essa atividade. Então, creio que eu resolvi o mistério, espero que vocês aproveitem as ideias, que vocês possam aí poder fazer na sua chácara, no seu sítio, na sua casa, uma forma aí sustentável, uma forma de captação de água, e olha como que ficou. Tá? Uma área gourmet, escondidinha,
E temos aí quase 2.000 litros de água aí, está cheia e pronta para ser usada. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, um abração e um feliz 23 aí, 2023 a todos aí, com muita paz, amor e Jesus no coração. Fui.